Quer saber se o fundo imobiliário que você tem em carteira rendeu mais do que a inflação? Ou até mesmo algum que você esteja pesquisando, esteja interessado em incluir? Vamos ver como a gente faz esse comparativo. Vou mostrar para você essa ferramenta bem legal. Bora! No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês essa ferramenta, né, que a gente tem num site aí na internet. Você também pode usar no celular, ele tem a interface praticamente da mesma forma, já que a gente acessa ele na versão do celular. Esse site permite que a gente faça comparativos entre um fundo imobiliário e também outros tipos de taxas. Você pode comparar com o IPCA, que seria a inflação, também com o CDI, mas aqui no caso do vídeo eu vou mostrar para vocês o IPCA. É importante ressaltar que isso não influencia diretamente se é um bom fundo imobiliário ou não, se ele se aplica à tua carteira ou não, né? Isso é apenas um dos critérios para a gente avaliar. Existem muitos outros que são importantes também, até mais do que esse. Para início, meu nome é Mike, eu comecei a investir no ano passado, né? Comecei ali em junho do ano passado e depois eu nunca mais parei. Descobri nos investimentos uma forma de eu conseguir minha aposentadoria, minha liberdade financeira, fazendo o quê? Mostrando nesse canal para vocês todo esse trajeto, meus aportes, a minha carteira. Eu vou divulgando para vocês os resultados delas também, quanto que eu estou recebendo de dividendos, para incentivar vocês e mostrar como que é essa caminhada, que vocês vão ver que cada vez a gente vai se aproximando e vai ficando mais fácil de chegar no valor desejado. Com isso eu espero poder incentivar você a investir e também construir um futuro para você, para sua família, poder cuidar das pessoas que você ama, da sua saúde e também realizar todos os seus sonhos e objetivos. Esse é o melhor caminho e depende muito mais de nós do que até dos ativos. É aportar todo mês certinho. Você aportar é a gente colocar uma parte do nosso dinheiro no investimento. Todo mês fazer isso certinho, religiosamente. Se você seguir, você vai chegar lá. E para quem está chegando e não sabe o que são fundos imobiliários é um tipo de ativo no qual nós podemos investir através de uma corretora que você tem no seu celular. Você pode ter também no computador, né? Existem várias corretoras, eu sempre deixo um exemplo de algumas. Esses ativos estão cotados na bolsa de valores, onde a gente pode comprar um fundo imobiliário, geralmente um empreendimento como um shopping. Nós temos galpões logísticos, temos fundos de papel, investe em outros fundos. É como se você estivesse comprando um pedaço de um apartamento, um pedaço de um shopping, e você recebe o aluguel correspondente à quantidade de cotas que você tem. Você comprou uma cota desse prédio, desse fundo imobiliário, e no próximo mês você já recebe o aluguel proporcional à quantidade de cotas que você tem. Então vamos lá, vamos ao comparativo. Já expliquei em outros vídeos como que funcionam os fundos imobiliários. Além dessa ferramenta de comparação, eu vou mostrar também outros critérios para você analisar melhor um FII que você quer incluir na sua carteira. Vamos lá, bora, let's go. Eu estou aqui no site então que a gente vai fazer esse comparativo. Esse aqui é o site dos Status Invest, um site muito conhecido, né, pra gente também verificar fundos imobiliários, ações. Ele é muito completo e ele tem essa opção de comparativo quando você faz uma conta nele. Então caso você não tenha, você pode fazer ali pelo celular, pelo computador. Você pode até logar com uma conta que você já tenha do Google, é bem tranquilo. Faz a conta rapidinho, você não terá nenhum custo, é apenas um login para você poder ter acesso a mais ferramentas do próprio site. Então eu vou mostrar para vocês aqui com dois fundos de exemplo. Vou usar dois fundos imobiliários, um bem conhecido que é o MXRF11, um dos fundos aí mais conhecidos, o maior da bolsa, né, com o maior número de cotistas, e vou fazer um comparativo também de um outro fundo aí de tijolo para vocês verem alguma diferença. Então eu estou aqui no site. Assim que você acessar e logar nele, pode ver que eu tô logado, aparece aqui até a foto com o nome de exemplo, pelo menos para saber que eu tô logado. E aí você vai encontrar uma lupa também no celular no começo, ali na primeira parte, você vai clicar nessa lupa e vai colocar o nome do fundo imobiliário. Eu vou colocar aqui de exemplo XRF 11. Você pode usar isso aqui para qualquer tipo de fundo imobiliário, até que você não tenha, tá? É somente uma ferramenta de pesquisa de comparativo. Ele vai abrir o MXRF aqui normal para a gente ver dados padrões do fundo imobiliário. Então aqui nós temos o valor da cota, né, o dividend yield, todos esses. Agora a gente quer fazer uma comparativa com a inflação, que é o IPCA. O IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, ele indica para nós qual seria o valor de consumo de uma cesta com o básico, né, de alimentos ali do brasileiro. Enfim, é uma forma de a gente conseguir saber a inflação através desse índice. Então eu vou usar ele como referência. A gente está aqui com o MXRF selecionado. Seja no computador ou no celular, você vai encontrar uma opção escrito comparar. Ela está do lado direito, até mesmo no celular, verdinho, essa aqui. Então a gente vai encontrar esse botão, você vai dar um toque nele em comparar e vai escolher a opção compare rentabilidade. É a partir daqui que a gente vai conseguir fazer esse comparativo. Aqui pode ver que ele ticou, ele já deixa marcado aquele fundo imobiliário que a gente escolheu inicialmente, que é o MXRF. Então ele fica aqui ticado e agora a gente vai colocar aqui IPCA. Você coloca IPCA. Vai aparecer na primeira opção aqui e a gente vai
dá um toque em adicionar. Agora pode ver que ficaram dois, ó, o MXRF e o IPCA. Significa o quê? Que ele vai comparar os dois. A gente vai clicar em comparar aqui embaixo. Para ficar melhor, a gente vai clicar em tela de rentabilidade. E importante, vejam sempre se tá aqui, ó, incluir dividendos, tá? Essa opçãozinha aqui, ó, incluir dividendos ligado, porque a gente entende que também os dividendos vão ser contados para ter um cálculo real aí de quanto que ele pode chegar. Então nós vamos fazer aqui esse comparativo. Olha só o que acontece. O laranja aqui, ó, é o MXRF11 e o verde é o IPCA, ou seja, a inflação. Você pode ver então que aqui pelo gráfico, o MXRF11, aqui embaixo ó, temos as datas, tá, com o ano, né, e o mês de referência, por exemplo, aqui junho de 2021 e vai até 2023, aqui até a data atual. Podemos ver que o MXRF11, ele sempre perdeu para a inflação. Todo o mapeamento aqui a gente viu aqui perdeu bastante para a inflação. Aí você faz o comparativo, aqui você vê quanto que tá valendo, ele mostra aqui para você embaixo, ó, 10,28, PCA City 10,38, ou seja, 10,38%. A gente vê que tá bem acima aqui. Como que você sabe que tá vencendo, que o IPCA vencendo, se você quiser isso de uma forma mais tranquila, sem ser os números? Só você vê que o gráfico do IPCA tá bem acima do MXRF11. Aqui a gente vê então que ele perdeu para a inflação. Isso significa o quê? Que ele é um fundo ruim? Forma alguma. Isso é apenas uma das métricas para você avaliar. Não significa que ele não vai te trazer um rendimento bom, porque nos fundos imobiliários nós sempre estamos reinvestindo e comprando cotas. E qual é uma forma de você corrigir a inflação? É pegar o cálculo da inflação, por exemplo 6%, o que for. É um exemplo, tá? Só estou falando aqui 5%, o que for. E você vai incluir isso no seu aporte depois daquele ano. Por exemplo, fechou um ano e a inflação deu lá, sei lá, 5%, um exemplo, tá? Você vai incluir no seu aporte esse valor. Por exemplo, digamos que você aportava R$200. Então, se você aporta R$200 por mês, no próximo você vai incluir esse 5%. Se é 5%, uma conta para ficar mais fácil, pega 5 de cada 100 desses dos 200 que você estava aportando e soma 5 do primeiro 100, 5 do outro 10. Então, você inclui mais R$10 no próximo aporte. Então, você teria que aportar, investir R$210 no outro ano. Isso, hipoteticamente, você pode investir mais, então aí você nem vai sentir os impactos disso. Porém, é importante essa métrica para a gente saber se a gente quer, às vezes, algum fundo imobiliário que também vença a inflação. Às vezes você quer ter 1 ou 2 na carteira, 3, não sei, alguns fundos imobiliários que eu já estava interessado, e isso aqui pode ser uma métrica a mais para você tomar sua decisão. Lembrando que aqui não é recomendação, tá, de investimento, eu não estou recomendando o MXRF, é só exemplo, mas é uma forma para você poder estudar os fundos imobiliários que você tem interesse em adquirir e colocar na sua carteira. Agora eu vou mostrar para vocês um outro comparativo com um de tijolo. Eu vou colocar aqui, ó, novamente no Status Invest. A gente vai lá na lupa, eu vou colocar o HGLG11. Apareceu esse fundo de logística, né? Galpões logísticos. Esse aqui já é um fundo de tijolo. Olha só, aqui nós temos o valor da cota igual ao que a gente fez anteriormente. Vamos aqui em comparar. Compare rentabilidade, lembrando que essa opção ela só vai deixar você usar se você estiver logado na conta, não esqueçam desse detalhe. Tá aqui o HGLG11, a gente vai colocar aqui IPCA, logo eu vou mostrar também algo mais que a gente pode comparar aqui, que é bem interessante também para vocês pegarem, em adicionar e comparar. Vou clicar em tela de rentabilidade para ele abrir essa tela inteira. E agora sim, a gente está vendo aqui. Um detalhe que eu não mostrei anteriormente é que a gente pode mudar o tempo de anos aqui de comparação. Coloquei 2 anos lá, mas você pode mudar aqui até para 5 e 10 anos para você ver se venceu. Por exemplo, no caso do MXRF11, vou mostrar para vocês agora um comparativo, que é a hora surpresa também no vídeo. O que acontece quando você vê o investimento a longo prazo? Existe uma grande diferença disso, tá? Vou mostrar aqui no HGLG11 que ele vai dar a impressão que aqui no começo, ó, foi legal. Olha só, tela de rentabilidade, antes de mostrar o MXRF lá. Olha só o que a gente percebe. Nesse caso, o IPCA, também o HGLG11, também está perdendo aqui para inflação, certo? Nós podemos perceber que ele também em 2 anos, sendo fundo imobiliário de tijolo, ele também perdeu para inflação. Só que agora vem uma coisa muito importante, um detalhe muito importante para nós que somos investidores a longo prazo. Esse é o nosso objetivo. O que que acontece? Eu vou voltando em MXRF11, ó. Estamos aqui na rentabilidade dele, nós podemos ver que ele perde para a inflação. Praticamente aqui todos os períodos, ó, só aqui no começo. Agora eu vou mudar aqui para 5 anos de comparação. Olha só o que acontece. Quando você coloca 5 anos de comparação, a gente pode ver que o MXRF11, ó, ele foi muito melhor. Então o que acontece? O investidor de longo prazo ele é bem beneficiado quando ele entende essa lógica e vê que investimento para a gente conseguir a nossa liberdade financeira, aposentadoria, é assim, é um projeto de vida. Vai levar um tempo e o tempo é o que faz a coisa crescer e todos os índices mudarem a nosso favor. Então vai ter várias variações negativas que a gente vai ver que vão mudando de acordo com o tempo. E outra dica para vocês também aqui que a gente pode comparar 2 anos, você pode também incluir
adicionar aqui outros tipos de fundos imobiliários para comparar um com o outro. Você pode pôr, por exemplo, o MXRF11, comparar também, além do IPCA que já está aqui ticado, por exemplo, com o MCHF11, um exemplo. Vou clicar em adicionar. O que ele vai fazer? Ele vai incluir ele também na lista para a gente fazer um comparativo, ó, de rendimento entre os dois. Ele é um fundo novo, então vou colocar 2 anos para ficar aqui mais próximo. E olha só, a gente consegue ver um comparativo também de rendimento entre o MXRF11, que está aqui, ó, aqui embaixo, né? Porque aqui eu coloquei há 2 anos, aí o IPCA venceu. E aqui nós também estamos vendo o MCHF11 e logo ali a gente também consegue ter o IPCA. Então essa é uma ferramenta muito importante para você também conseguir avaliar os fundos imobiliários, se eles estão indo bem, se estão performando bem também nos últimos anos, os últimos 2 anos, 5 anos, você pode fazer um comparativo. Mas lembre-se, não quer dizer que o fundo imobiliário é ruim se ele está perdendo para a inflação ou algo assim. A gente tem que corrigir a nossa carteira como um todo. A inflação, ela sempre vai vir e corroer o dinheiro. Então conforme você faz o ajuste que eu falei para vocês, eu até expliquei, você consegue fazer com que chegue no seu objetivo com o mesmo poder de compra. Agora eu quero deixar também para vocês algumas dicas extras de avaliação de fundo imobiliário. Existe uma série de informações sobre o fundo imobiliário ou até mesmo ações que você deve avaliar. Eu vou trazer vídeo também sobre ações nesse mesmo modelo aqui. Eu quero que vocês se atentem a alguns detalhes que talvez para quem está começando pode ser muito interessante. Vou usar aqui como exemplo agora o MXRF11 novamente. Se qualquer fundo imobiliário, estou no site agora Funds Explorer. Funds Explorer é muito conhecido também para análise de fundos imobiliários. Eu gosto da interface dele para explicar. A gente conseguiria fazer isso no Status Invest, mas eu gosto da interface dele, eu acho mais simples. Às vezes você quer saber qual que é o tipo do fundo imobiliário que você tem. Isso é uma dúvida muito comum. Se você está comprando ele caro ou barato, isso é uma outra métrica muito importante. E a gente consegue saber isso através do PVP. Que tem esse indicador até aqui, ó, aqui na direita, tá vendo que tá 1? Ele representa o patrimônio líquido do fundo imobiliário, ou seja, os imóveis, o caixa, enfim, todo esse valor dividido pela quantidade de cotas que ele tem no mercado. E é assim que eles fazem um cálculo para saber se você tá pagando muito caro por uma cota ou se você tá pagando barato, que é o que interessa para nós, investidores. Por quê? Quando você compra uma cota e ela tá abaixo do preço, a tendência é ela se valorizar. Fazendo isso, o valor que você colocou, por exemplo, R$100, digamos que você comprou ali 10 cotas a R$10 cada uma, e aí ele vai valorizar, ele foi para 11, então você ganhou praticamente em todas essas suas cotas. O patrimônio da sua carteira em si, ele vai ser aumentado, então você está multiplicando seu dinheiro além dos dividendos. Isso é importante porque você acelera o processo com a valorização da sua carteira em si para chegar no seu objetivo. E como que a gente calcula isso? O PVP tá 1, no caso do MXRF11 de exemplo aqui. Isso significa que ele está no preço justo. Esse aqui é o preço ideal do MXRF11, ou seja, esse aqui é o que ele deve custar exatamente, nem menos nem mais. Se ele custar menos, digamos que aqui em vez de 1 que vocês estão vendo aqui, tá 0,98, 0,95, significa que ele tá barato. Esse é o melhor momento para você comprar. E se ele tiver caro acima de 1, por exemplo, 1,05, 1,10, significa que ele está caro. Então, é recomendável que você espere um momento para poder comprar ele de novo. Por isso que a gente tem uma carteira diversificada, é interessante, porque enquanto um fundo imobiliário está caro, você compra aquele que está mais barato. Quando inverter essa situação, e vai inverter porque é renda variável, você vai e compra aquele barato e dá uma segurada naquele que está muito caro. Toda essa jogada é importante para você acelerar o seu processo. Significa que se você às vezes comprar um fundo um pouquinho mais caro, você vai ser prejudicado e isso pode afetar o teu futuro e nada disso. Apenas pode demorar um pouco mais. Então se você tiver essa sacada, você está acelerando o seu processo para chegar lá, que é o que a gente quer. Outros critérios importantes que a gente tem aqui também, o Dividend Yield. Isso aqui, ele consegue fazer um cálculo, né, de quanto está rendendo o nosso investimento, por exemplo, pelo ano. Muito importante também. Então você já sabe que com esse aqui, por cento ao ano. Eu gosto de fundos assim também, só que isso aqui não é um indicador único, como eu disse, não significa porque ele está rendendo bem. Quanto mais ele rende, mais ele tem riscos, então isso tem que ser pesado na balança. Significa que se tiver abaixo de 1% é ruim? De forma alguma. Novamente, faz parte da estratégia, faz parte do processo, e às vezes tem fundos que eles pagam um pouco menos, mas eles te dão mais segurança, vão oscilar menos. Liquidez é algo muito importante também, tá aqui. Isso significa o que? São as negociações desse fundo imobiliário no dia, ou seja, quantos são vendidos, quantos são comprados, quantas negociações há, no caso aqui o MXRF11. Agora a dica que eu queria passar para vocês é como saber de qual segmento é o fundo imobiliário que você tem. Muitas vezes a gente tem dúvida, esse fundo é de papel, esse fundo ele é de tijolo, é híbrido, né, desenvolvimento, enfim, a gente tem vários fatores aí e às vezes a gente tem que entrar no próprio site. Isso é muito recomendado, pessoal, que vocês entrem também no site do fundo imobiliário para pesquisar mais informações. Lá tem até os relatórios, é mais completo até do que esses outros sites que às vezes vai resumir. Aqui a
Assim que você entra no Funds Explorer, a gente coloca o nome aqui do fundo imobiliário, você vai descer essa lista. Aqui nós temos o preço da cota, descendo um pouquinho nós temos a descrição. Nessa descrição tá explicando qual segmento esse fundo imobiliário pertence. Por exemplo, MXRF11, ó, de papel. Como que eu sei? Tá escrito aqui, ó, MXRF11 é um fundo imobiliário do tipo papel. Aí se você quiser saber o que significa isso, ele explica também aqui, ó, seus investimentos são destinados exclusivamente em títulos e valores mobiliários, ou seja, ele não tem propriedades do MXRF11, ele tem outro tipo de segmento, ele não tem um imóvel físico ali. Isso é importante, é uma distinção muito importante também. Ele até explica mais se você descer aqui a lista, ó, ele vai explicar para você no que ele investe, ó, aqui CRI, CRI, né, CRI Ventures, LCI, LH e cotas de FIIs, ou seja, de outros fundos imobiliários que ele também investe. Então aqui tem, isso aqui envolve também dívidas, por exemplo, os títulos que a gente viu ali, dívidas imobiliárias, empréstimos, e tudo isso é importante você entender porque assinala que é um fundo que há um certo risco, né? Devido à inadimplência, esse tipo de coisa, mas você olha sempre o quê? O histórico de todo o fundo imobiliário. A gente vê que há 5 anos aí, no histórico dele, ele sempre tem pagado certinho ali. Poucas e poucas variações. Então, não tem como. É um dos mais cotistas aí da bolsa. Essa parte da descrição é muito importante, mas agora eu quero mostrar para vocês algo que eu acho essencial para todo mundo que está começando a investir. Uma dica. Pessoal, quando vocês investirem em fundos de tijolo, tipo de fundo que há propriedades ali envolvidas e não há uma diversificação, até mesmo de papel, vejam se ele tem bastante diversificação e como que tá também isso aqui, quanto que é CRI, tudo isso aqui é importante, tá? Agora a gente vai ver o exemplo de um fundo de tijolo, o HGLG11. Ele tá até com um aviso no site que eu acho interessante, por isso eu trouxe também ele para mostrar para vocês. Olha só, que esse aviso aqui, atenção, este fundo é gerido pela Credit Suisse, que passa por crise de confiança. Então aqui pode ser que ele tá em algum processo aí, alguma coisa tá acontecendo nele. Isso é muito importante também para o investidor, porque pode influenciar também no FII, nos investimentos e nos dividendos e tudo isso. Esses que estão com algum tipo de processo, eu também procuro evitar. Eu não tenho esse FII, mas também não é uma recomendação e também não é. E também não significa que você não deva investir. Você deve só esperar para ver o que vai acontecer, caso você ainda não tenha ele. Se você tem, acredita nele, você com certeza pesquisou, ele faz parte da sua carteira por vários motivos, né? Então você continua firme. Aqui eu trouxe de exemplo um detalhe muito importante. Quando você escolher um fundo imobiliário que ele tem realmente propriedades, ele tem imóveis ou é de shopping, enfim, que for, vocês não devem escolher fundos imobiliários que são monoativos, mesmo que paguem bem, tá, no rendimento. Por quê? Essa dica é importante, porque pode ter algum problema, já que quando você tem só um ativo, você está colocando tudo nesse único ativo, ou seja, todo o seu rendimento nele. Então, mesmo que você tenha uma carteira diversificada, você tem ali 15 fundos imobiliários, 10, você tem um aqui que é monoativo, mesmo assim não é interessante. É melhor você ter fundos imobiliários diversificados e ao mesmo tempo que o seu próprio fundo imobiliário ali sozinho também seja diversificado, como o exemplo desse aqui, do HGLG11, que ele tem isso. Olha só, descendo toda a lista aqui, a gente já viu essas informações aqui, tem mais informações aqui importantes pra gente estudar, mas eu vou mostrar num outro vídeo para não ficar também muito pesado. Descendo toda essa lista aqui, a gente vai encontrar uma coisa importante. Primeiro, os dividendos, um pouquinho aqui também tem, pessoal, a explicação dele, ó, logística, fundo imobiliário, investimento imobiliário, você consegue saber ali alguma informação também sobre o que ele é e também aqui na opção que você vê de segmento, ó. Mas descendo mais essa lista, nós vamos encontrar essa parte do dividendo, que a gente consegue ver que está bem equilibrado, por isso que o fundo imobiliário é uma coisa maravilhosa. Olha só, praticamente ele pagou certinho todos os meses, ó. Isso mostra como que o negócio é ótimo para a gente criar uma renda passiva, a nossa aposentadoria, que está bem equilibrado, bem certinho. Agora a gente vai aqui descer mais um pouco, que é onde eu quero chegar. Essa parte aqui é muito importante também, olha só. Temos 17 ativos nesse fundo imobiliário, ou seja, ele é bem diversificado dentro do próprio fundo. Tem 17 ativos. E aqui embaixo a gente consegue saber o endereço dessas propriedades, ó, de tudo que foi aí alugado, ó. Nós temos aqui a Gerdau do Rio de Janeiro, GR Louveira, tudo isso aqui são propriedades, né, desse FII. Entendeu? Que estão alugadas, e é por isso que a gente recebe o valor dos dividendos, através disso aqui. Olha só quantas propriedades ele tem. Se for monoativo, tem uma propriedade só, o risco que você corre é enorme, porque se acontecer qualquer coisa, você vai ser impactado. Aqui, se uma der problema, ele tem 16 ativos para segurar a bronca, até alugar para outra pessoa, até resolver o problema, seja qual for. Então você se protege 2 vezes, ou mais, eu diria. Isso aqui é para garantir ali o seu rendimento.
Esse vídeo ele foi assim um básico pra gente conseguir ver que há formas de a gente se proteger sobre várias coisas e mostrar também pra vocês algumas ferramentas que às vezes é desconhecida dos investidores iniciantes, né? A gente que tá aí nessa caminhada, assim como eu, rumo à liberdade financeira, que é isso que esse canal é focado, e também em motivar você, mostrar o caminho que eu tô fazendo. Como eu disse, eu compartilho aqui toda a minha carteira, vou também compartilhar no Instagram do canal também esses relatórios, e a gente consegue saber que cada passo a gente está chegando lá. Desde que eu comecei a investir, eu percebi que o meu patrimônio ele está sempre aumentando, ele nunca diminuiu. Então eu digo para você, não importa quanto que você ganhe, se você possa investir pouco, nem que seja pouco, temos aí fundos imobiliários de R$10, a gente viu, tem fundos imobiliários de até menos que isso. Você consegue já investir e construir algo para você lá na frente. Às vezes você pensa, caramba, mas eu não vou conseguir chegar a receber 10 mil em tanto tempo. Não, mas entenda que durante o processo você já vai recebendo 200, você vai chegar no 300, no 500, no 600, no 1000. Aí as coisas vão se aproximando e você vai conciliando também isso que você tá ganhando junto ali com o seu, e você vê, poxa, alguma coisa diferente realmente está acontecendo, já que é um dinheiro que sempre vem. Um dinheiro que continua sendo seu, porque ele é seu patrimônio, e ainda assim ele te paga para você deixar lá investido nessas cotas. Então, investir vai muito além apenas de juntar patrimônio. Nós estamos aqui falando da nossa vida. E ter o quê? Conforto, paz, muita tranquilidade para você poder dormir em paz. Ter uma meta de vida como essa, às vezes pode dar sentido à sua vida, como deu a minha. Esse foi um dos fatores que também me motivou não só a criar esse canal, né, para incentivar outras pessoas a mudarem a sua vida como mudou a minha. Isso aqui foi um grande boom na minha vida, devido a várias coisas que eu tava passando, várias dificuldades. E quando eu encontrei isso aqui, esse conhecimento, eu vi que tudo se transformou e agora eu tenho uma meta para seguir. Eu tenho um caminho e uma recompensa que depende da minha perseverança. Então, se você também está num momento assim, reflita. Às vezes, um detalhe desse pode ser o que você esteve procurando por muito tempo. Poder garantir qualidade de vida para você, muito antes até da sua aposentadoria. Isso mesmo, quanto mais você aportar, estudar sobre o assunto, mais rápido você vai chegar no seu objetivo. Tentem sempre fazer esse exercício e imaginar como vai ser quando você estiver lá. Já pensou poder ir no restaurante, escolher o que você quer comer, sem olhar o preço, que é o que a gente geralmente faz primeiro? O que eu posso pedir? Não é assim que a gente faz quando a gente chega no restaurante? Não, você vai chegar, caramba, eu quero experimentar isso aqui. Não vai olhar preço. Fazer um passeio tranquilo no shopping, uma viagem, o que for, sem aquele peso de chegar ao final do mês e você vê que o seu salário é somente para pagar as contas. E há uma frase que eu vi num livro muito interessante, posso até recomendar, que diz assim: primeiro, pague a si mesmo. O que significa isso? Invista primeiro. E por mais incrível que isso pareça, depois vem as outras coisas. Temos tudo, depois o lazer, as coisas que a gente precisa ou nem precisa, para depois pegar e tratar o nosso investimento no nosso futuro como uma sobra. Ah, quanto sobrou aí para investir? E eu digo para vocês, pessoal, não façam isso. Coloque isso como uma prioridade, ou no mesmo patamar das outras coisas, ou até acima, como eu fiz. Então eu sei que eu vou chegar lá, eu estou no começo dessa caminhada, vocês vão ver eu chegando, que eu espero que isso motive vocês, porque vocês vão chegar também. Muitos poderão chegar até antes de mim, e com certeza a minha realização também vai ser a realização de muitos de vocês que estão aqui me assistindo. E juntos a gente vai chegar lá e vai falar, conseguimos, graças a nós, e nós merecemos muito isso. Então eu desejo muito boa sorte a todos vocês, investidores, e lembre-se, constância, perseverança, aquele pouquinho todo mês. Se você não consegue investir muito, invista o que você pode. Aos poucos vai aumentando. Lembra que eu falei para vocês? No outro mês você recebeu um dividendo daquilo que você investiu. Então você já, mesmo que você invista o mesmo valor, querendo ou não, aquilo que você ganhou, você vai incluir nesse. Então você já está investindo mais a cada mês. Não subestime o valor que você está investindo achando que é pouco, que não vai trazer resultado. Não vai só trazer resultado, como também a mudança da sua vida. É só continuar. Então eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, comentem aí. Falem de vocês também, como vocês estão indo nessa jornada. Espero que tenham gostado do vídeo. Nos vemos na próxima e até!